Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria podermos estar aqui, mais um domingo, para oferecermos ao Senhor, né, o nosso culto e adorá-lo, né, pelo que Ele é e pelo que Ele faz também em nossas vidas, amém? Vamos iniciar como de costume, vamos nos colocar de pé. É o primeiro domingo que eu estou aqui novamente, estava viajando, visitando meus pais. Meu pai já é um senhor de 86 anos, então a gente tem que dar aquela assistência, mas graças a Deus nós fomos em paz, nós retornamos e estamos aqui, amém? Vou iniciar fazendo uma oração e depois a gente dá sequência, como a gente sempre faz. Pai de amor, nós louvamos ao Senhor, meu Deus, por este dia esse que fez o Senhor. Meu Deus, louvamos ao Senhor, Pai, por cada um dos teus filhos que se encontram na tua casa, Pai, com o objetivo de louvar e engrandecer ao teu santo nome, Pai, de ouvir a tua palavra que será trazida, meu Deus. Pai, fala aos nossos corações, meu Deus, que venhamos sair daqui renovados pela tua palavra, que o teu Espírito Santo possa estar tocando em nossos corações, meu Deus. Pai, que possamos estar aqui, meu Deus, e que o nosso coração venha estar aqui também, Pai. Que o nosso objetivo maior venha ser tão somente louvar e engrandecer ao Teu santo nome. Meu Deus, aqueles que ainda não chegaram, traz eles à Tua casa, meu Deus, para que juntos possamos, Pai, ouvir a Tua voz. Ser conosco, Pai, nos abençoa. É assim que oramos ao Senhor, com gratidão nos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. No Salmo de número 144, nós estávamos no finalzinho do ano, né, lendo os salmos de trás para frente, e vamos continuar, né, nessa sequência, para que a gente possa ler todo o livro de Salmos, amém? Nós vamos ler o Salmo, hoje vamos ler o Salmo de número 144, que tem, né, por título na nossa Bíblia, Ações de Graças pela Proteção de Deus. Amém? Os irmãos encontraram? Vamos fazer uma leitura responsiva. Então eu leio. Os irmãos acompanham e eu vou fazer a leitura. A palavra do Senhor nos diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o povo. Senhor, que é o homem para que deles tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes. O Senhor é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixo, Senhor, os teus céus e desce. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto. Livra-me e arrebata-me das minhas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Senhor, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões,
que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezena de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Amém? Vamos todos juntos repetir o verso de número 15, que diz: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém? Os irmãos podem sentar. Amados, esse é o nosso Deus. Nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso libertador. E é nesse Deus que nós devemos confiar. E assim como nós vimos no verso de número 15, o verso que nós repetimos, que diz que bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, ou seja, mais que feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. E quem é o povo de Deus? Somos nós que seguimos a sua palavra, que seguimos os seus ensinamentos. Então, que possamos seguir os ensinamentos do nosso Deus, porque nós que somos o seu povo. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Gostaria de convidar a Jaciara para cantar um hino. Neste momento. A graça e a paz, irmãos, amém? Ela disse que ia criar coragem hoje para louvar o Senhor com um hino bem facinho, né? Outro dia ela cria coragem para ler o versículo. João 14,6 diz: eu sou o caminho. Quer ler? Quer ler, ainda não? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos nós conhecemos esse versículo, né? O Senhor é o caminho, mas mesmo sabendo o caminho, a gente às vezes negligencia, né, esse caminho, essa verdade, quando não priorizamos Deus nas nossas vidas, né, o trabalho, nesse momento que estamos aqui, os nossos momentos de oração, nossos momentos de culto, quando priorizamos estar fora ao invés de estar dentro da igreja, né? E o Senhor está sempre disponível, mas mesmo assim, muitas vezes a gente é tomado por uma negligência, uma dispersação assim, né? Desta verdade, infelizmente. Mas que não esqueçamos, né? Nessa manhã, que o Senhor, Ele é o caminho, né? O caminho para Deus, o caminho da verdade, o caminho da salvação e a vida, né? Ele diz, é a vida. Muitas vezes a gente procura um bem-estar, saúde e tudo mais, restauração e tudo, mas está tudo acessível, né? A palavra do Senhor, acessível a nós, as mensagens, né? A internet aí cheia de mensagens lindas, né? Profundas, e com exceções de algumas, né, pastor? Não dá para generalizar, mas... E ele diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Muitas vezes a gente canta, vem Senhor, ou essa casa é tua, mas às vezes as nossas atitudes mostram diferente, né? Mas que nós possamos nessa manhã nos voltar mais e mais para o Senhor, que seja um ano que não comece somente com promessas, mas com ações, né? Que a gente verdadeiramente possa buscar mais e mais esse Deus, né? Vamos cantar um corinho. Eu tenho receio de cantar um hino com ela, porque ela começa cantando, no final termina brincando, e eu tenho crise de riso, aí não dá certo, né? Mas vamos louvar o Senhor. Bora, Liz, cantar? Bora? Eu sou o caminho, a verdade e a... Quer cantar?
Não? Que não? Ficou com vergonha. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. João 14:6. Amém? Quer cantar não? Não? Então vamos louvar o Senhor. Fecha teus olhos nesse momento e vamos engrandecer ao Senhor, que Ele seja o centro das nossas vidas. Seja o centro, seja tudo em meu coração, Senhor, seja a vida em meu peito, cada dia aqui eternamente, Jesus, 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 meu tesouro, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, pois não há outro além de ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Ele é a nossa fonte. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de Jaciara. Pastor Eudes, o senhor está com a oportunidade. Alô, som. Alô, som. Queridos, graça e paz, é bom nós estarmos aqui, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que nos concede nós nos reunirmos nesta manhã em sua casa para este momento tão importante da nossa EBD, né, onde nós temos um período devocional que antecede, depois seguido do estudo da Palavra do Senhor. Quem estava na escala hoje era o diácono Murilo, mas ele ligou apavorado ontem, em que não podia, teve muito trabalho, então não deu para preparar a reflexão. Eu digo, não, pode deixar que a gente atenda aí a necessidade. Então, eu queria convidar os irmãos para que nós pudéssemos ler a palavra do Senhor, segundo alô, só. Liga aí um pouquinho.
Tá ligado? Alô, som. Sim, queridos, desculpa os irmãos que estão aí já nos assistindo através do YouTube, um contratempozinho, mas a gente vai resolvendo, né? Josafá, ou melhor, 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 1 a 6. Por favor, preste bem atenção, vamos ouvir a palavra do Senhor. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel, pôs tropas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que seu pai Asa tinha tomado. O Senhor estava com Josafá porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu antepassado, e não seguiu os Baalins. Ao contrário, buscou o Deus de seu antepassado e andou nos seus mandamentos, não segundo as obras de Israel. Por isso o Senhor confirmou o reino em sua mão, e todo Judá trouxe presente a Josafá. Ele teve muitas riquezas e glória. Seu coração se despertou para seguir os caminhos do Senhor, e ele tirou de Judá os altares das colinas e os postes ídolos. Eu li a versão Almeida 21, que é um pouquinho diferente da atualizada e da corrigida, né, irmãos? Queridos, nós queríamos rapidinho, nós temos uns 20 minutinhos, conforme é o tempo reservado para o período devocional, falar sobre alguns princípios estabelecidos por Deus para que haja prosperidade no meio do povo de Deus, né? Mas, pastor, o senhor vai falar de prosperidade material? Também, mas bem suavemente, né? Porque, queridos, a gente tem que entender que o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que graciosamente abençoa os seus servos, especialmente na área material, mas também prometeu suprir a necessidade do seu povo. Isso é a promessa de Deus. Então, o que é um princípio? O princípio, queridos, é uma diretriz estabelecida por Deus, observe essa informação, que obedecida inexoravelmente produz resultados positivos. Essa aqui é minha, viu? Ontem à noite eu estava pensando quase de madrugada, que é princípio, eu não consultei nada, minha cabeça, e é verdade, aquilo que Deus estabeleceu é como regra, e se a gente obedecer, inexoravelmente nós seremos bem-sucedidos na área espiritual e também na vida que nós vivemos aqui neste mundo. Então, nós vamos olhar um pouquinho para esse rei Josafá. Ele era filho do rei Asa, começou a governar com a idade de 35 anos e reinou 25 anos em Judá. O reino estava dividido e o seu pai foi um excelente administrador, muitas conquistas, mas nos últimos dias da sua vida fez o que não devia fazer, foi punido por Deus, né? E perdeu a bênção de dar continuidade àquele trabalho, né? E agora surge Josafá no cenário, começa muito bem, né? Um homem que é orientado por Deus, fortalece contra Israel, porque havia uma inimizade. Imagine no meio do povo de Deus, um reino brigando com outro reino. Uma desgraça, né? Espero que as igrejas por aí não estejam divididas, porque o reino dividido não consegue subsistir. Então, o caso, ele fortalece contra Israel, organiza tudinho, prepara as coisas, e diz o texto aqui que o Senhor estava com Josafá. Aí vem agora, por quê? Então, esse porquê, a partir daí, você vai encontrar alguns princípios que, se nós observarmos como igreja, certamente nós seremos bem-sucedidos, especialmente na área espiritual. Então, qual é o primeiro princípio? O princípio do labor, né? A Bíblia diz lá em Provérbios 22, tem visto um homem diligente em sua obra, perante reis será posto. Então, a gente precisa entender, irmãos, que para nós termos a prosperidade na área espiritual e na área, mas precisamos trabalhar, precisamos nos envolver com as atividades, como, por exemplo, o grande juiz de Israel, chamado Gedeão. Quando Gedeão foi convocado, ele estava fazendo o quê? Jogando bola? Jogando bola, naquela época não tinha, né? Estava no lazer, não, estava envolvido, né? Trabalhando, malhando o trigo, escondendo dos midianitas, que era uma tribo saqueadora que estava destruindo a vida do povo de Deus na época, né? Então, quando o anjo do Senhor vai ao Senhor, quando diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Então, porque era um homem trabalhador, homem que não se deitava nos braços da preguiça,
E isso é um princípio estabelecido na vida, né, gentil? Quando a pessoa é diligente, consegue uma prosperidade e também na área espiritual. Porque muita gente começa bem e depois, caindo pelas tabelas no final do ano, não quero mais nada com a obra do Senhor e faz reclama e não sei o quê. Ah, Jesus, só a graça divina. Então, o primeiro princípio é a questão de uma vida laborativa, né? Isso aí Deus abençoa e Deus faz a pessoa prosperar. O segundo, irmãos, é a questão assim, olhando aqui o texto aqui, né? Diz assim, que ele pôs tropas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que seu pai tinha conquistado. Então, isso aqui mostra que o princípio do labor, né, uma vida laborativa. Segundo princípio, a questão da fidelidade a Deus, né, irmãos? Olha, na lei de Deus, o segundo mandamento proíbe terminantemente que as pessoas adorem imagem de escultura, né? Então, muito bem, então Josafá, que era comum na vida do reino vizinho e co-irmão, o reino de Israel, adorar ídolos cananeus, né, daquela terra, que eles conquistaram, mas não conseguiram limpar a terra como Deus queria que fosse limpada. Muito bem, então diz aqui, Josafá, o Senhor estava com Josafá, por quê? Porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu antepassado, e não seguiu os Baalins, que era a miniatura, né, que se fazia daqueles deuses, né, de Baal, na época de Baal. Aí diz aqui, ao contrário. Então, veja bem, o segundo princípio, a fidelidade. Se nós somos fiéis ao Senhor, queridos, as portas são abertas, né? Quantas pessoas que são infiéis ao Senhor? E quando se fala em fidelidade, é nas mínimas coisas, irmãos, porque Deus é um Deus que estabeleceu diretrizes, princípios, que, se obedecido, a gente consegue prosperar na nossa vida espiritual e também na vida material, no que se refere à provisão de Deus para a vida da pessoa. Não estou dizendo aqui que todo crente que é fiel, né, e que é laborativo, né, vai ser rico, milionário. Não é essa a palavra do Senhor para nós nesta manhã, nem está isso na Bíblia Sagrada. Então, a questão da fidelidade, de confiar no Senhor, de se manter fiel à aliança do Senhor é imprescindível para uma vida próspera na área espiritual, para a glória do Senhor, nosso Deus, né? Outro princípio é o princípio da oração. Olha o que o texto diz aqui. Ao contrário, buscou o Deus de seus antepassados. Queridos, como nós precisamos investir na oração? Eu já disse aqui inúmeras vezes que a igreja que prospera é a igreja que ora. O crente que prospera é um crente que ora. Né? Ou melhor, o crente que ora é um crente que prospera. A igreja que ora é a igreja que prospera. Em todas as áreas. Porque Deus ele já resolveu, graciosamente, inclinar os seus ouvidos para ouvir o clamor do seu povo. Clama a mim e responder-te-ei. Mas o que acontece? O povo crente não quer orar. Está com dificuldade de subir à casa do Senhor junto com seus irmãos para passar um momento na presença do Senhor. E o pior é que agora a gente colocou a igreja na casa dos irmãos através das plataformas de videoconferência, e poucos são os que estão prestigiando esses momentos que nós estamos passando na presença do Senhor. Sem oração, irmão, não há prosperidade espiritual na vida de ninguém. Na vida de ninguém. Então precisamos voltar a se enquadrar neste princípio estabelecido por Deus para que nós sejamos próximos espiritualmente. O povo de Deus, queridos, é um povo já abençoado por Deus. Está escrito em Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais no lugar celestiais em Cristo Jesus. Mas essas bênçãos estão suspensas sobre as nossas cabeças, irmãos. Elas só descem para a nossa experiência quando a gente investe numa vida de oração. Né? Mas não é oração, porque às vezes os crentes oram quando estão passando dificuldade. Vem um problema, vem uma doença, vem o emprego, uma série de coisas, o crente fica apavorado, aí vou orar. Vou agora me consagrar à oração. Aí corre para a igreja e ora, e Deus abre as portas, facilita as coisas, daqui a pouco o crente vai devagarinho, aí some das reuniões de oração. Quer dizer, só busca Deus para nas horas de dificuldade. Aí eu digo, bendita enfermidade, benditos problemas que levam os crentes aos pés do Senhor, que não deveria ser assim, irmãos. A oração tem que ser uma constante na vida de cada servo do Senhor, como entendia Josafá naquela época, porque ele vai buscar a Deus aqui, sem ter problemas assim,
digamos assim, latente, iminente. Estava buscando e Deus estava abençoando e fazendo prosperar. Né? Outro princípio, o terceiro princípio da oração, buscou ao Deus de Israel, né? Buscou ao Deus de Israel, ao Senhor Todo-Poderoso. O quarto princípio, irmãos, é o princípio da obediência. Ai, meu Deus do céu, quantos crentes desobedientes à palavra do Senhor. Queridos, nós precisamos entender que existem regras estabelecidas na palavra para serem obedecidas. E nós perdemos muito quando nós transgredimos a lei do Senhor, não obedecemos a sua palavra. Aí não há prosperidade, irmãos. Pode até que a pessoa tenha prosperidade material, mas espiritual não tem. E não adianta ter prosperidade espiritual sem ter prosperidade, material, sem ter prosperidade espiritual. A prioridade é prosperidade espiritual, que Deus já nos abençoou, mas estas bênçãos para descer para a experiência da vida do cristão, é preciso obedecer a palavra do Senhor. E nós perdemos muito, irmãos, quando nós transgredimos, além de ficar sob disciplina do Senhor. E quantos crentes estão sob disciplina na igreja do Senhor? Não estou falando da igreja reunida e disciplinado crentes. Aí quando chega um pecado que escandaliza o evangelho, porque a igreja não costuma disciplinar alguém porque não entregou o dia do Senhor, não veio para o culto, não prestigiou as reuniões. A igreja não faz isso, Mas precisamos estar atentos, irmãos, que o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, Onisciente, que sonda, que prescruta o nosso coração, Ele espera que nós obedeçamos a sua palavra, os seus mandamentos, as suas diretrizes. Isso é um princípio para a prosperidade espiritual. Lá no Salmo 84:11 diz o seguinte: o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Quer prosperar na vida espiritual, quer que Deus faça as provisões para as suas vidas em todas as áreas, obedeça a palavra do Senhor, os seus mandamentos. E o Senhor diz que não são pesados, são difíceis para quem não está nos pés do Senhor, porque quando se fala em obediência, fala em a gente mortificar muitas vezes o nosso eu. Estão lembrados que eu preguei aqui, domingo passado? Foi domingo passado? Foi. Domingo passado sobre a natureza nossa inclinada naturalmente ao pecado, que precisa ser subjugada, controlada pelo Espírito do Senhor. Daí quando a gente segue, pensando que está tudo bem, quando as coisas não estão bem aos olhos de Deus. Olha, Davi disse, irmãos, em certa ocasião, o seguinte, ele disse assim, que Deus, expurga-me, Senhor, dos pecados que me são ocultos. E olha que Davi era um homem segundo o coração de Deus, tem inteligência espiritual, tem a capacidade. No entanto, ele, desconfiado da sua solidez espiritual, ele pediu que Deus libertar dos pecados que, na sua ótica, na sua visão, não era nada aos olhos do Senhor. Aconteceu com Isaías. Quando Isaías abre os olhos lá no santuário, naquela visão, ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros. Imagina o profeta com a boca suja. E quantos pastores têm boca suja? Quantos presbíteros, quantos diáconos, a membresia da igreja em geral? Preciso refletir, irmãos. Então, se nós quisermos prosperidade na área espiritual, precisamos obedecer aos mandamentos do Senhor. Isso é princípio. Vou repetir, o que é um princípio? Princípio é uma diretriz estabelecida por Deus, se cumprida, e inexoravelmente trará benefício para a vida da pessoa. Isso é um princípio. Está aí, a Bíblia está cheia de princípios. Se nós nos adequarmos a ele, com certeza, eu posso te garantir em nome do Senhor, que você será uma pessoa próspera na vida espiritual. Diga amém, irmão. E Deus vai suprir todas as suas necessidades em glória através de Cristo Jesus. O salmista disse: olha, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, a promessa de Deus, eu sempre digo que Deus, quando fez aliança conosco, com a igreja, através de Jesus Cristo,
ele empenhou a sua palavra em algumas questões que a gente fala sempre. Cuidado, diga comigo, cuidado, proteção, provisão e livramento. Vamos lá? Cuidado, proteção, provisão e livramentos. São coisas que Deus se comprometeu conosco. Ande direitinho nos caminhos do Senhor, que essas coisas irão acontecer normalmente na sua vida como cristão. Você será uma pessoa vitoriosa. Diga amém, irmãos. Uma pessoa próspera para a glória de Deus. Porque eu digo, olha, prosperidade material, eu não vou dizer que é ruim, né, irmãos? Eu não sou nenhum hipócrita, nenhum imbecil. Vai dizer que não é bom ter dinheiro, ter uma casa, ter um automóvel, ter a comida, a dispensa, isso é ótimo, né? Um bom casamento e assim vai, isso é muito bom, mas isso não substitui a prosperidade espiritual que todo cristão, independente de ser pobre ou rico, né, financeiramente, deve ter. Precisamos investir nas coisas corretas, nas coisas certas. Em primeiro lugar, deve buscar o quê? O reino de Deus, e as coisas deste mundo nos serão acrescentadas para a glória do Senhor, no que se trata de provisão, né? Vamos lá, obediência, né? O Jesus disse, você disse, Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando, vocês são hipócritas, porque se fez uma aliança com Deus através de Jesus Cristo, temos que andar segundo essa aliança, como Josafá procurou andar. E quando ele fazia isso, Deus o abençoava, lhe dava vitória, querido. Se você olhar aqui quantas vitórias esse homem esteve aqui, apesar de ter falhas também. E Josafá tinha uma tentação, né, de se aliar com quem não presta, no que se refere à política. Aliou-se com Acabe, aliou-se depois com Acasias, filho de Acabe, e foi repreendido por Deus nessas duas ocasiões, né? Parece que ele tinha um negócio porque Deus tinha abençoado o seu reino, tinha lhe dado poder, autoridade. Eu estava vendo aqui o exército de Judá, irmãos, de Judá. O Judá e Benjamim, que eram as duas tribos assim, que era parceira no reino do sul, tinha mais de 1 milhão de soldados, guerreiros, preparados para a guerra. Imagine que coisa maravilhosa, naquela época, um exército aparelhado, conquistador, e conseguiu manter a paz do seu governo, mas tinha a irmã doida, de vez em quando aparecia na vida dele, ele fazia aliança, acordo, e que desagradava a Deus, levantava o profeta para repreender, ele chegou culminando quando ele fez uns navios para buscar ouro lá na África, com aliança com o rei de Israel, que estava andando em desobediência à palavra do Senhor, e os navios, todos eles naufragaram, se quebraram, e foi um prejuízo total naquela empreitada que ele estava fazendo para buscar mais riqueza material. Queridos, princípios têm que ser observados se quiserem prosperidade na vida espiritual e também na vida material. Material no que se refere à continuidade da provisão de Deus, e não se fala de riqueza à luz do Novo Testamento, mas ele era rico demais, né? E para terminar, irmãos, o princípio da fé. Aí aqui foi um conflito muito grande, que pode acontecer na vida da igreja, quando menos se espera, se levanta um desafio, né? Juntaram-se o povo lá de Edom, Amon e Moabe, né? São esses três povos que tinham parentesco com Israel, eram nações limítrofes ao território israelita, então eles se uniram e invadiram o reino de Judá, né? E era muita gente. Josafá ficou apavorado, né? Convoca o povo para buscar ao Senhor, para a oração, né? E Deus ouviu a oração. Diz aqui a Bíblia que Deus levanta um profeta que disse o seguinte, vitória de Josafá, só um minutinho aqui, viu? Está aqui. Levantou-se um profeta no meio do povo de Israel, trouxe uma palavra. Então, o Espírito, estou lendo aqui para terminar, viu, irmãos? 20, de 2 Crônica, versículo 14. Então, o Espírito do Senhor veio no meio da comunidade sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jael, filho de Matanias, o levita, descendente de Asaf. E disse, dá ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais,
nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Olha aí, quando se obedece aos princípios estabelecidos na palavra de Deus, então a nossa luta, as nossas pelejas, não é nossa, mas do Senhor, e a vitória está garantida em nome de Jesus. E disse, nesta batalha vocês não vão lançar uma flecha, vocês não vão ter luta corporal com nenhum soldado inimigo, nenhum. É só louvar, é só adorar. E espero que vai acontecer. Deus faz com que aqueles 3 povos se voltassem uns contra os outros, se autodestruíssem. Que coisa maravilhosa, irmão. Falando, não é a desgraça que eles mas como Deus agiu para libertar o seu povo, porque princípios estavam sendo obedecidos, e princípios, inexoravelmente, quando obedecido, traz o quê? O resultado positivo para a vida do povo de Israel. Certo? Então, esta é a palavra. Para você aqui nesta manhã, você que está me ouvindo também, aí no YouTube. É o princípio do labor, né? Ele organizou, preparou as coisas, lá tudo, fortificar o seu reino, da fidelidade, não se dobrou diante dos balins, né? Foi fiel ao Senhor, naquele princípio estabelecido que não se deveria ter outro Deus diante do Senhor e nem fazer imagem de escultura. Princípio da oração, ele buscou a Deus, quando ele buscou Deus, o fez prosperar. Princípio da obediência, obedeceu os mandamentos do Senhor, e o princípio da fé, quando ele disse lá no versículo 20, né, da sua palavra, depois que ele ouviu a profecia, ele disse assim, deixa eu ver aqui, é 20, e o versículo 20 de 2 Crônicas, 20 e 20. Um minutinho. Eu me equivoquei aqui na leitura. Mas deixa eu dizer aqui, né, ele diz assim, de cor, assim, pelo menos a paráfrase, ele disse, olha, chamou o povo de Israel, disse, olha, confiem no Senhor e nos seus profetas e vocês irão prosperar. E assim aconteceu, a vitória chegou, Deus foi glorificado e ele foi abençoado por Deus, né? Apesar das falhas que eu já falei. Isso mostra, irmãos, por mais santo que seja um crente, digamos assim, sempre tem um problema na vida dele que causa algum desagrado, né, perante o Senhor e até perante a igreja do Senhor também. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que nós possamos seguir esses princípios para sermos prósperos na vida espiritual. Amém, irmãos? A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. Senhor, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos, de estarmos nesta manhã em tua casa, diante de tua santíssima presença, para louvar o teu nome, fazermos as nossas preces e também, Senhor, para ouvirmos a palavra do Senhor, que traz edificação espiritual para o teu povo, para nós aqui nesta manhã, e aqueles que estão nos assistindo através do YouTube. Que o Senhor possa nos ajudar a obedecermos os princípios estabelecidos aqui em sua palavra, para sermos pessoas prósperas espiritualmente, para a glória e o louvor do Senhor. E contar sempre, Senhor, com as provisões dos céus para a nossa vida, para as nossas famílias, para a nossa igreja, para o teu povo em geral. Assim nós oramos com gratidão, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Aí você vai dar pedir você vai continuar no YouTube? Nós vamos dar uma pausa para você que está nos assistindo aqui na sua casa, para nós organizarmos aqui o ambiente para termos o estudo da lição de hoje, que é a última lição da nossa revista.